Olá, eu sou o professor João Arantes, da Universidade Federal de São Paulo, e nessa nossa videoaula a gente vai continuar o nosso estudo aqui de estoques e fluxos. Desta vez a gente vai fazer aqui uma simulação computacional. Então o que a gente vai fazer? A gente vai pegar aqui um modelinho bastante simples que é composto apenas de um estoque e um fluxo. Então vamos analisar aqui quais são as equações, como é que a gente faz a simulação, né? Bom, primeiramente aqui, para você verificar as equações, você clica nesse ícone aqui em cima, tem f de x, tá vendo aqui em cima? Aí você vem aqui, clica, né? Clica aqui. O que é o savings, né? Savings, ele é um estoque e ele parte de um valor inicial aqui que você pode estabelecer. Então, digamos, eu tenho R$ 100 aí na caderneta de poupança. Esse é o valor inicial, né? E ele tem uma equação. A equação do estoque é integral, né? Nesse caso, eu só tenho um fluxo aqui de entrada. Então, eu vou fazer a integral desse fluxo, que é a taxa de juros aqui, né? Então, na verdade não é taxa de juros, é os juros, né? Os juros recebidos ali, né, do banco, né? Então, como é que é essa história, né? A gente tem para para uma determinada taxa de juros, digamos que essa taxa de juros aqui de 10%, ou 0,1, tá? Eu vou fazer o quê? Eu vou calcular quanto é que é os juros que o banco me paga. Os juros que o banco me paga é o valor do que eu tenho na caderneta de poupança, que é o savings, né? Vezes a taxa de juros. Então, por exemplo, se eu tenho R$ 100 aqui, né, quanto é que os juros que o banco paga, né? É R$ 100 vezes a taxa de juros, que é 0,1, né, 10%, tá bom? Né? Então é R$ 10 que paga, né? Muito bem. Então, quando você vai fazer uma simulação, você vai fazer uma simulação aqui ao longo de um determinado tempo, né? Então, por exemplo, para a gente fazer essa simulação, eu tenho que vir inicialmente e determinar qual é esse tempo aqui de simulação. Então eu venho aqui nessa, nessa aba aqui, modelos, né? Então eu vou aqui em modelo, né? No settings. E no settings aqui eu vou escolher a minha simulação. Então digamos que eu vou fazer uma simulação aqui anual, tá? Com tempo inicial 0 e um tempo final 7 anos. Então digamos que eu coloquei R$ 100 na minha caderneta de poupança, que me paga 10% de juros para o ano, né? Lembra que na teoria a gente viu o tempo de dobra de uma função exponencial é 70 dividido pela taxa, não é isso? 70 pela taxa. Qual a taxa de juros? É 10% ao ano. 70 dividido por 10 me daria o quê? 7. Ou seja, em 7 anos ocorre uma dobra. Então, na simulação, a gente espera do resultado da simulação que quando eu rodar aqui em 10 anos, né, eu vou ter um valor final da minha aplicação na poupança de R$ 200, né? Então, vamos fazer o seguinte, vamos só dar uma olhada aqui nos settings, né? Modelo, settings, para ver se está tudo certinho, né? Eu estou fazendo uma simulação aqui 7 anos, né? O que é esse time step aqui? Time step aqui é um passo de integração. Então, esse passo de integração, você pode escolher o método de integração. Você pode escolher o método de Euler ou o método de Runge-Kutta, né? Eu não vou entrar nos métodos agora, porque senão eu teria que entrar na parte de cálculo numérico, né? Mas assim, acredita, né? Quando você está fazendo uma simulação, sim, você tem um tempo, um passo que você pode dar ali na escolha da simulação. Se esse passo aqui não for muito adequado, for grande demais, né? O que acontece, né? Você pode introduzir aqui erros aqui no cálculo, né? Então, assim, uma dica, né? Quando você não... Normalmente, assim, o valor que a gente escolhe para um passo de simulação é de 1/3 até 1/5 da menor constante de tempo ali envolvida, né? Então, nesse caso aqui, né, na menor constante de tempo não, na menor constante ali envolvida, né? Nesse caso aqui, a nossa constante aqui a taxa aqui de juros, né? Seria 0,1, né? Então, você teria que dividir aqui, né, 0,1 que é o 10%, né? Então, 0,1 dividido por 3, né? E seria um valor aproximado do passo, né? Mas para você não entrar assim nesses detalhes, se você tem dúvida assim como é que calcula o passo, coisa e tal, você pode vir aqui no modelo, no settings, né? E você escolher o método de integração como Ruji-Kutta. Você escolhendo o Ruji-Kutta, ele já vai calcular aqui o passo automaticamente, tá? Então, eu escolhi o Ruji-Kutta aqui, vamos ver no modelo o passo de simulação, né? O passo de simulação deu 0,125, tá bom?
Muito bem, então se eu já tenho aqui o passo simulação, né, eu posso verificar aqui se as grandezas envolvidas. Então vamos dar uma olhada aqui, né? Esse dinheiro aqui, o savings, né, a gente está colocando em dólares, né? Legal, a poupança em dólares, né? Você poderia colocar em reais, você podia mudar aqui, né? Mas isso não importa agora, né? O que importa é que a taxa de juros tem que estar na mesma proporção. Então, por exemplo, na mesma a quantia de dólares, se eu escolher dólares, é dólares dividido por um período de tempo. No nosso caso, a simulação está anual, então eu estou dividindo dólares por ano, tá bom? Muito bem, então está tudo pronto aqui, o modelinho é só fazer a simulação. Como é que eu faço isso? Eu venho aqui nesse ícone aqui e faço a simulação. Então eu venho aqui, aperto aqui, né? Aí o que, que ele pergunta aqui? Ele pergunta de um nome, que eu vou dar um nome aqui para uma taxa de para o resultado da simulação, que vai criar um banco de dados ali com os resultados ponto a ponto da simulação. Então ele já tinha um dataset aqui inicial, né? Vou criar um novo dataset, né? Então eu vou criar aqui, eu vou colocar aqui, ó, taxa de juros de 10%, tá bom? De 10%, assim. Colocar entre parênteses aqui 10%, tá? 10%, tá bom? Tá aí feito, né? Então agora, para ver o resultado da simulação, basta você vir aqui nesse gráfico aqui de baixo, né? Você clicar aqui assim, né? Você clica no gráfico, aí você vê que o resultado da simulação. Vamos ampliar um pouquinho. Vou aumentar aqui essa janela, tá? Deixa eu só pegar aqui embaixo, aumentei a janela, né? Então, o que acontece, né? Eu comecei aqui no primeiro mês aqui, né? Desculpa. Desculpa, eu cliquei errado. Eu cliquei nos juros. Eu tenho que clicar aqui, desculpa, eu tenho que clicar aqui no... Ops, cliquei errado de novo. Não é isso que eu quero. Eu quero... Deixa eu fechar aqui. Eu quero no Savings, né? Então, quanto é que eu venho aqui? Clico primeiro no Savings, clico ali na simulação, tá bom. Então, ele começa aqui com um tempo zero, eu tinha aqui R$ 100, né? Aí vai passando primeiro ano, segundo ano, primeiro ano, segundo ano, aqui, deixa eu marcar aqui, terceiro ano, né? Então vai subindo o valor, vai subindo, vai subindo, vai subindo, até que chega no sétimo ano. E no sétimo ano aqui, dá o valor batatal aqui de 200 que a gente já esperava, tá bom? Deixa eu fechar aqui assim. Assim, para esse vídeo aqui não ficar muito longo, né? Eu vou parar por aqui. Então, nesse primeiro vídeo, eu queria mostrar o quê? Primeiro, né, como é que você roda um modelinho simples de um estoque e fluxo, né? Depois, eu quis mostrar aqui como é que você vê as equações aqui, como é que você define as equações aqui nesse teu modelo, né? Terceiro, eu quis mostrar aqui como é que a gente roda a simulação, tá bom? Ah, e só tendo atenção é o seguinte, que onde você clica, né, por exemplo, se eu quero saber da variação da minha poupança, eu clico aqui no estoque e venho aqui no gráfico, né, eu vejo a poupança. Se eu quiser clicar, ver, por exemplo, dos juros, os juros vão aumentando ali com o tempo, juros pagos, né, então você clica aqui nos juros e aí você vê também o gráfico aqui dos juros, né. Se você quiser ver o gráfico de todos dos estoques e dos fluxos, né, você clica nesse ícone aqui de cima, ó, esse aqui de cima. Então, se você clicar aqui, vai aparecer todas os estoques, os fluxos, né, e o tempo de simulação. Deixa eu ver se eu consigo ampliar um pouquinho essa janela para mostrar para vocês. Não estou conseguindo ampliar. Agora sim. Eu peguei aqui embaixo na janela e ampliou um pouquinho, né? Tá, deixa eu colocar para cá. Vamos ver se eu pego aqui no fundo isso. Então aqui, né, você vê aqui a taxa de juros dólares por ano, né, a poupança em dólares, né, e a taxa de juros está constante, que é 0,1. Está próximo aqui de zero, mas na verdade é 0,1. Tá bom? Bom, então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham entendido esse modelinho aqui bastante simples, tá? Um abraço aí para todo mundo.